Olá, turma do sexto período. Hoje nós temos aula na disciplina de Fundamentos da Educação Especial. Na aula passada nós iniciamos o nosso estudo sobre a deficiência auditiva e é o que nós vamos continuar hoje, tá? Vamos falar da deficiência auditiva. Então, na aula anterior, nós fomos um pouco para a caracterização dessas pessoas que têm a deficiência auditiva, a pessoa que é surda, a pessoa que tem apenas uma perda auditiva, mas não é totalmente surda, e falamos das principais correntes educacionais. Então, nós falamos da perspectiva do oralismo, falamos da ideia de comunicação total e da educação bilíngue, do bilinguismo, que é a relação Libras e língua portuguesa. Então, foram esses os conteúdos que nós conversamos na aula anterior. E hoje nós vamos continuar falando sobre a deficiência auditiva, só lembrando que nós tivemos um texto complementar na aula passada, que eu deixei ali na plataforma Google, falando dessas três principais correntes ali de trabalho com as pessoas com surdez. E hoje a gente vai falar sobre possibilidades de alfabetização para os alunos surdos, aí com mais ênfase no caderno do PENAIC, que é o texto referência que vocês têm. Gente, todas as aulas eu estou sempre alertando vocês, né, que para cada deficiência que a gente estuda, vocês precisam fazer a leitura lá do capítulo do PENAIC. E aí eu sempre digo, agora vocês têm que ler tal capítulo, né? Por exemplo, na aula de hoje, nós estamos aqui no capítulo 5 do caderno do PENAIC, que tem como título a alfabetização da pessoa surda, desafios e possibilidades, tem ali os autores. Então, agora a gente está usando esse capítulo 5 lá do PENAIC. Estou sempre partindo do princípio que vocês estão lendo. Tá? E aí é óbvio que fica sob responsabilidade de cada uma e de cada um. As avaliações estão chegando e aí quem deixar para ler em cima da hora, óbvio que não vai conseguir. Então, todas as aulas eu estou avisando sobre a importância das leituras, tá? Então, hoje a gente trabalha aqui com o capítulo 5, que é pensando na alfabetização do aluno surdo, da pessoa surda. Gente, o processo de alfabetização da pessoa surda na língua portuguesa é considerado um dos grandes desafios na educação desses sujeitos. Então, olha só, estou falando de língua portuguesa, porque nós, professoras, professores, lá na escola comum, a gente alfabetiza as crianças na língua portuguesa, que é a nossa língua oficial. E quando a gente recebe uma criança surda, a gente também precisa alfabetizá-la na língua portuguesa. Claro que aí vai entrar a língua brasileira de sinais aí, mas a princípio só fazendo esse paralelo, né? Todas as crianças que eu recebo lá na escola, eu, professor da sala comum, preciso alfabetizá-las, se elas estiverem na fase de alfabetização, em língua portuguesa. Então, esse processo de alfabetizar crianças surdas na língua portuguesa é um dos grandes desafios também da educação inclusiva. Eu colocaria assim como os dois principais: a deficiência intelectual, que a gente já comentou, e agora esse processo de alfabetização da criança surda. É também um dos grandes desafios. E aí, pensando um pouco na língua oral, nessa linguagem, nessa oralização, nessa comunicação, como eu estou fazendo agora com vocês, mesmo que por vídeo. Em crianças ouvintes, gente, a criança ouvinte é aquela criança que não tem deficiência auditiva. Para elas, a audição é o meio primário, primeiro e principal para o desenvolvimento de uma língua oral. A criança que não tem deficiência auditiva, desde bebê, desde pequena, ela já está ouvindo os adultos conversando, os familiares, depois ela vai para a educação infantil, ela escuta a televisão, ela escuta no rádio, ela escuta na internet, usando celulares. Então ela vai ouvindo e aprendendo essa linguagem oral. No caso de crianças surdas ou com deficiência auditiva, alguns recursos, e aí a gente já viu isso na aula anterior, alguns recursos de tecnologia assistiva, como, por exemplo, os aparelhos de amplificação sonora e o implante coclear, eles auxiliam no processo de oralização se estas forem devidamente acompanhadas e estimuladas para esse fim. Então, a gente só está falando aqui de oralização, de linguagem oral. Olha como aquela ideia do oralismo que nós vimos como uma das correntes, né, na aula passada, ela não é uma perspectiva que foi abandonada e que deixou de existir.
No trabalho pedagógico, nós veremos já daqui a pouquinho que é o bilinguismo, a partir da língua brasileira de sinais, que predomina no trabalho educativo. Mas a possibilidade do desenvolvimento de uma comunicação oral ainda existe e também é muito importante para as pessoas surdas, claro que dependendo de como é feito, de determinados contextos. Mas entre as pessoas que a gente fala da comunidade surda, você também encontra ainda muitas pessoas que defendem as possibilidades de oralização, que defendem a utilização de aparelhos, que defendem a realização de implante coclear. Não é algo raro de se encontrar. Tá? E muitas vezes algumas possibilidades de desenvolvimento de oralidade são associadas ao trabalho bilíngue com a Libras. Tá? A gente vai ver mais para frente na aula de hoje que se o surdo consegue fazer leitura orofacial, né, leitura labial, se o surdo consegue emitir algum tipo de som que para ele é útil, se ele consegue pronunciar alguma palavra, e isso venha a beneficiar na sua comunicação, não tem por que ele não utilizar. Vamos lá. Aqui, claro, né, um fato importante: o processo educacional dessas crianças é mais complexo do que levá-las a oralizar. Então, não significa, e essa é a grande crítica que foi feita ao oralismo, que se há o desenvolvimento de um trabalho que uma criança, por algum motivo, passa a oralizar, passa a emitir sons, a conseguir falar algumas palavras, isso não significa que que está resolvido todo o processo educacional, o processo de alfabetização. Não. É sempre importante lembrar que a surdez não está associada também à perda de capacidade cognitiva. Então, esses são dois pontos bem importantes que eu gostaria de lembrar para vocês já no início da aula. O primeiro é que não é porque o surdo consegue oralizar que ele está alfabetizado, não vai ter problemas com a língua portuguesa. Não, esse é um pensamento equivocado. E o segundo também, a gente ainda encontra pessoas que associam a deficiência intelectual, a deficiência auditiva com alguma incapacidade intelectual, alguma incapacidade cognitiva. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Professoras e professores que a gente encontra nas escolas defendendo que a criança não aprende porque por conta da perda de audição ela deve ter algum déficit, deve ter alguma perda cognitiva. Então, pessoas que acreditam que por conta da deficiência auditiva a pessoa tem uma incapacidade intelectual também. E é claro que esse é um grande equívoco. Aí o texto, né, aqui a gente hoje, na aula de hoje, está bem baseado na perspectiva ali do texto do PENAIC, tá? Eu fui seguindo bem o roteiro deles, então eles trazem vários questionamentos já aqui no começo do texto. Por exemplo, a propósito, como é que a criança surda se alfabetiza? Então é uma questão que a gente precisa conversar hoje. Qual é o ponto de partida da alfabetização da criança surda? Por onde que eu tenho que começar? Que atividades eu devo propor? Eu tenho um aluno surdo, e agora o que eu faço? Então, essas perguntas são o ponto de partida do texto. Né? E também são perguntas que surgem para os professores quando eles se deparam com a inclusão de crianças surdas nas suas turmas. E aqui a ideia hoje é que a gente caminhe na direção de algumas possíveis respostas para estes questionamentos. Então vamos começar falando de recursos visuais, gente. O primeiro ponto que o professor precisa saber é que a pessoa surda percebe e compreende o mundo por meio da visão. Nós que não temos deficiência auditiva, a gente compreende muito o mundo pela visão, mas também pela nossa audição. Eles não têm essa compreensão auditiva, então para eles o visual é extremamente importante. É preponderante, mesmo que utilize recursos para aquisição da língua oral. Então, mesmo que seja um estudante que você receba que use um aparelho auditivo, que tenha feito um implante coclear, que tenha todo um trabalho com fono para desenvolvimento da oralidade, mesmo assim, a utilização de recursos visuais é essencial para o ensino, o processo ensino-aprendizagem da criança surda. Lembrem-se sempre deste ponto. E esse pressuposto, né, da importância dos recursos visuais vai nortear as atividades no sentido que sejam sempre explorados esses recursos ao máximo.
No entanto, gente, o que for se trabalhar de imagem, de recurso, precisa ter significado. Não se trata de apenas usar como ornato, como enfeite. Né? Ah, eu tenho um aluno surdo, então eu vou colar um zilhão de coisas na parede, a criança surda vai ficar toda confusa com aquele monte de coisa. Para a criança que não é surda, isso já não é positivo, né? Um monte de coisa aleatória sem sentido, ainda mais para a criança surda, porque aquilo ali vai ser muito importante, e se tem coisa ali que não é importante, ou tem muita coisa, ela vai se perder. Então tem que ter estímulo visual adequado, contextualizado. Deve-se sondar o que e como foi compreendido pelo público. Então é sempre importante, se você faz um trabalho e explora a utilização de imagens, de figuras, você ter alguma forma de comunicação com essa criança para perceber se a estratégia que você utilizou por meio de recursos visuais atingiu aquilo que você precisava, qual foi a compreensão que aquela criança, aquele aluno teve do conhecimento. Então, sempre sondar como foi compreendida a sua proposta pelo aluno. Aqui um outro ponto que o texto destaca também é sobre onde que ele deve sentar. É uma polêmica que às vezes os professores se deparam. E é muito comum você ver aquela criança ou lá na primeira carteira no meio ou lá colada na professora. A gente vê muito isso em várias situações, né? Mas a princípio, gente, ele tem que sentar em qualquer lugar, desde que essa pessoa visualize confortavelmente o seu interlocutor, que vai ser ali ou o professor, ou o intérprete, ou o professor-intérprete. Porque ele precisa, muitas vezes, ele utiliza da leitura orofacial, o som chega melhor quando você está visualizando a pessoa, né, o interlocutor. Se for um intérprete de Libras, o ideal é que ele enxergue o intérprete e o professor. Então, tem que ser um lugar que esse contato visual não fique prejudicado. Se eu coloco uma criança surda que é menor, né, tem uma estatura menor, lá na última carteira, atrás de outras crianças que são maiores, além dela não escutar, ela não consegue enxergar o que está sendo colocado lá na frente, vai ter muito prejuízo para ela. Então, assim, né, não precisa ser lá na primeira carteira, mas também pode. O que importa é que a criança tenha uma boa visibilidade do professor e do que está sendo mostrado lá na frente. Isso é importante. Se vai ser na primeira, na segunda, mais para um lado, mais para o outro, também não tem assim tanta importância. Se o aluno for usuário de aparelho auditivo ou tiver um implante, sentar perto de paredes pode ser prejudicial. Porque é toda uma questão de como que o som se espalha pelo ambiente. Então, é melhor que ele fique um pouquinho mais centralizado na sala do que nos cantos. Isso quando ele tem um aparelho ou um implante. E perguntar ao aluno deve ser sempre a primeira opção. Então, você, óbvio, precisa estabelecer uma forma de comunicar com o seu aluno e conversando com ele, ele vai ser a melhor pessoa para te dizer onde fica melhor para ele sentar. Onde ele tem um bom contato visual, onde ele consegue ouvir caso ele use algum aparelho, ou tem algum implante, ou ele tem um resquício de audição, ou onde tenha menos barulho na sala, menos eco, enfim. Sempre ouvir a própria pessoa é a primeira opção. E como deve ser a comunicação com um aluno surdo? Gente, aqui um ponto essencial, porque vamos voltar ao slide anterior aqui, né? Olha só, eu disse que para você escolher o melhor lugar para o aluno surdo sentar, a primeira opção e a principal é sempre perguntar para ele. Só que como que eu vou me comunicar com ele se ele é surdo? Então, quando a gente está conversando sobre processo educacional para pessoa surda, o que a surdez traz de principal impacto para uma pessoa? Dificuldades na comunicação. Então, estabelecer uma comunicação com esse estudante, essa criança, esse aluno surdo, é essencial para que você consiga desenvolver algum tipo de trabalho. Se você não tiver nenhuma comunicação com o seu aluno, dificilmente você vai desenvolver um trabalho pedagógico que atinja as necessidades dele. Só lembrando, abrindo mais um parênteses, né? Quando nós conversamos, por exemplo, sobre deficiência intelectual, deficiência física, nós também falamos sobre a importância de estabelecer uma comunicação. Porque se aquela criança, por algum problema motor, ela não consegue falar, como que eu vou me comunicar com ela? A gente falou um pouquinho de tecnologia assistiva, de pranchas de comunicação. Então, a ideia da comunicação é sempre muito importante quando a gente fala de trabalho
no âmbito da educação especial inclusiva, né? Uma educação especial que seja inclusiva, ela precisa que você estabeleça uma comunicação com seus alunos. Então a gente entra aqui nesse aspecto da comunicação. O modo como você vai se comunicar, gente, isso aqui é muito importante. O modo como você vai se comunicar com seus alunos surdos vai depender de como cada um deles tem condições de se comunicar. E você também, quais são as suas condições. Tem muita gente que às vezes, principalmente quando começa as primeiras aulas na disciplina de Libras, né? E aí fica muito empolgada, porque a Libras é realmente muito fascinante. Mas aí a pessoa acha que, tendo a Libras ali na graduação, ela vai ter já a condição de chegar numa sala de aula, encontrar um aluno surdo, poder alfabetizar esse aluno com a Libras e está tudo resolvido. Não, gente, é muito mais complexo do que isso. Primeiro que a gente não sai de um curso básico de Libras, como é o que a gente tem na graduação, com fluência, a ponto de ensinar uma pessoa surda em Libras. Então, é muito mais complexo do que achar que basta ter Libras na graduação que pronto, está tudo resolvido. Não, é muito mais complexo. Essa Libras que a gente tem na graduação é um ponto de partida que nos aponta quais são os caminhos para uma comunicação efetiva. Mas é claro que será necessário um aprofundamento. E também não adianta nada, mesmo que você faça o curso de Libras, olha só que interessante, você faz o curso de Libras na graduação. Depois você se dedica, você faz outro curso, você vai para uma Libras avançada, você consegue uma certificação, você ganha fluência em Libras, você consegue se comunicar perfeitamente em Libras. Aí você chega na escola para alfabetizar uma criança e a criança não conhece a Libras. Não vai resolver muito, porque você vai tentar se comunicar com ela em Libras, é igual você se comunicar com ela por meio da Libras com uma pessoa que você encontra na rua que não sabe nem o que é Libras. Você vai fazer lá os sinais e a pessoa não vai entender nada. Se a criança surda não conhece Libras, não adianta muito também você conhecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque o modo como você vai se comunicar com ele depende das condições dele e das suas. Sempre vai depender dos recursos que eu tenho para me comunicar e dos recursos que ele tem para se comunicar. A partir desses recursos, porque uma comunicação é uma coisa feita entre duas pessoas. Então a gente tem que considerar os dois contextos. Tá? São diversos contextos possíveis e é preciso conhecer o aluno para estabelecer uma comunicação efetiva. Então eu tenho que conhecê-lo, saber o que ele já sabe, o que ele ainda não sabe, como que ele se comunicava antes de me conhecer, como que ele se comunicava na família, como que ele se comunicava lá na outra escola, e aí eu vou pegando essas pistas para estabelecer a minha comunicação. Além do próprio aluno, gente, que sempre o aluno é a nossa principal fonte de informação, as famílias e demais profissionais que o atendam podem ser grandes aliados nessa tarefa. Então, é sempre um momento importante esse de estabelecer comunicação, que é no início do trabalho, nos primeiros dias, primeiras semanas, até primeiros meses. E as famílias vão te ajudar muito a entender como que aquela criança pode se comunicar e, às vezes, também outros profissionais. Seja uma clínica que ele tenha atendimento, uma associação, uma instituição especializada, a própria sala de recursos, o próprio AI da escola. Então, esses outros profissionais que também atendem essa criança, assim como a família, podem ser grandes aliados para que você encontre uma forma efetiva de comunicação com essa criança. Ou esse adolescente, enfim, esse aluno. Né? Gente, algumas pessoas surdas, olha só, aqui eu trouxe os contextos, então vamos entender. Olha só, tem algumas pessoas surdas, alguns alunos surdos, que falam, a gente encontra, e também que fazem leitura labial. Você pode encontrar surdos que falam e fazem leitura labial muito bem. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, porque eu sempre conto nas turmas, eu acho que para vocês eu não contei. Que faz uns 4 anos, 3 anos, eu fui em uma Amped. A Amped é aquele... lá do site da Amped, que eu passei para vocês na disciplina de PPP, é um evento, né? A Amped é um evento. E eu assisti uma Amped, acho que faz uns 3 anos então. E que eu fui assistir uma apresentação e a moça falava da educação para surdos e tal. E eu achei muito legal aquela apresentação. E eu apresentava naquela Amped. E no mesmo dia que ela, ali na mesma sala. E aí eu lembro que a gente foi lá no começo para todo mundo colocar o seu pendrive lá no computador para já deixar pronta a apresentação. E aí eu estava lá colocando o meu arquivo. Quando eu terminei, essa moça chegou, nós trocamos algumas palavras, não lembro exatamente o que.
E eu fui sentar, que eu apresentava depois dela. Eu era o último a apresentar, se não me engano. E aí ela apresentou, e quando ela apresentou, oralmente falando, eu descobri que ela era surda. Mas olha só, ela era uma surda oralizada. Ela falava, tanto que eu conversei com ela lá, algumas poucas palavras, quando a gente foi salvar os arquivos no computador, e eu não percebi que ela era surda. E aí, durante a apresentação, eu percebi. Quando ela falou que ela era surda, aí você começa a perceber um pouquinho na articulação da voz e tal. Mas ela era uma surda oralizada. Ela se comunicava tanto em libras quanto oralmente. Então, não é assim tão comum, mas vocês podem encontrar pessoas surdas que falam e fazem leitura labial muito bem. Então, esse é um contexto. Um outro contexto são pessoas que se comunicam por gestos ou mímicas. Isso é muito comum nas crianças quando elas chegam na escola. Porque, gente, as famílias, a maioria das famílias, elas não têm o domínio da Libras. Então, eles acabam criando uma comunicação caseira, que a gente chama. E quando a gente recebe a criança na escola, eu já vi professoras relatando isso assim. Ah, mas quando a criança chegou, ela estava se comunicando com os pais por sinais. Eu achei que ela soubesse Libras. Não, eram sinais e mímicas que foram criadas no ambiente familiar. Porque a família não tinha o domínio da Libras, geralmente, não necessariamente, mas no caso que eu estou relatando, né? Famílias carentes que não têm muita instrução, trabalho o dia inteiro para colocar comida em casa, não tem tempo de fazer um curso e tal, e às vezes não tem nem consciência da importância disso, estabelece uma comunicação por sinal com a criança. E a criança chega na escola, seja na educação infantil ou nos anos iniciais, sem conhecer a Libras. Ela só tem um código familiar com gestos e mímicas. E isso é muito grave, porque o ideal é que a criança chegue lá no primeiro ano já tendo uma boa noção da Libras, porque aí sim vai adiantar ela ter um intérprete, senão não. Outras pessoas surdas se comunicam pela Libras, que aí é a linguagem oficial, né? A língua brasileira de sinais. Então, olha só, a Libras, gente, ela é diferente de outros códigos e mímicas que são inventados em outros contextos. É muito comum você encontrar crianças, famílias que criam outros sinais. Às vezes pegam uma outra coisa da Libra, da língua de sinais que eles aprenderam, mas a maioria dos sinais não tem a ver com a Libra, são sinais inventados. Então você pode encontrar algumas crianças que se comunicam por gestos ou sinais caseiros e outras que já se comunicam por Libras. E algumas usam sinais e oralização em situações diferentes, que são os surdos bilíngues, né? A gente tem o surdo, que é como o caso dessa professora, dessa moça que eu falei para vocês, ela era uma surda bilíngue e ela conseguia oralizar e também se comunicar em Libras. Então, olha só, eu trouxe aqui quatro situações diferentes de tipos de comunicação que vocês podem encontrar nos seus alunos surdos. Você pode encontrar lá o aluno surdo, mas que ele fala, ou que faz uma ótima leitura labial. Então, se você falar na frente dele, ele vai te entender. Isso é muito bom. Outros se comunicam apenas por gestos ou mímicas. Isso é bem complicado. Outros se comunicam pela língua brasileira de sinais, o que é melhor, é ótimo, né? Do que apenas os gestos caseiros. E aí tem o surdo que é bilíngue, que aí dificilmente será a criança, mas não é impossível. Se ela é estimulada desde pequena, ela pode sim tanto se comunicar com algum recurso oral e também pela língua brasileira de sinais. Então olha só que monte de contexto diferente. Por isso que o modo como você vai se comunicar depende em qual estágio aqui que a pessoa, o aluno está e em qual condição que você tem de se comunicar com ele nesses estágios. Aqui eu trouxe algumas dicas para o desenvolvimento da comunicação com alunos surdos, né? Continuando lá com. São dicas do caderno do PENAIC. Gente, a comunicação é um direito. Portanto, a pessoa que tem perda auditiva precisa ser respondida nas suas perguntas e encontrar lá na escola as condições de interagir com todos. Isso é imprescindível para o seu desenvolvimento. Então, a escola oferecer uma forma de comunicação é atender a um direito da criança. É claro que qual será essa forma de comunicação vai depender disso que a gente acabou de ver, né? E aí o nosso caminho é sempre o domínio da Libras, tanto pelo estudante quanto pela comunidade escolar de modo geral, mas há outras possibilidades. O importante é que exista a comunicação.
É importante tentar reconhecer as tentativas de comunicação, porque a própria pessoa emite algumas tentativas. As respostas devem ser dadas de modo condizente ao que o contexto pede, utilizando o canal mais adequado entre os interlocutores. Então, se a criança consegue fazer leitura labial e não entende Libras, você tem que tentar responder a ela, se comunicar com ela, pelo meio que você a atinge. Não adianta você ficar forçando, se comunicando em Libras se a criança não conhece a Libras. Então você tem que fazer essa identificação. Para tal fim, em contexto adequado, é bem-vindo fazer uso de um sorriso, palavras escritas, se essa pessoa surda ela já é alfabetizada, concordância com movimentos de cabeça, gestos, sinais de aproximação. Então, quanto mais rica for a comunicação, melhor. Existe o princípio da língua brasileira de sinais, que é um princípio que a gente tem que seguir, mas quando não há o domínio, você não pode esperar, não, daqui a um ano a criança vai ter o domínio da Libras, então daqui a um ano eu falo com ela. Você tem que falar com ela hoje. Então você vai usar os recursos que tiverem à sua disposição para conseguir se comunicar com ela hoje. Não se refira, gente, isso aqui é muito importante, tá? Eu já mencionei. Não se refira a essas pessoas como surdo-mudos. É muito comum ouvir isso, mais de pessoas mais velhas. Nada contra a pessoa ser mais velha, eu sou a pessoa mais velha aqui do caso. Mas é porque esse termo ele foi muito usado em outras épocas, né? Mas hoje já está bem claro que o termo surdo-mudo é um termo equivocado, tá? O fato de eles poderem falar e também por fazerem uso de uma língua de sinais esvazia o sentido dessa expressão surdo-mudo e ela passou então a ser considerada discriminatória. Tá? A pessoa é surda, ela não é surda-muda. Ela fala ou ela se comunica por sinais, então isso já diz que ela não é muda, ela é apenas surda. Uma pessoa muda é uma pessoa que tem um problema, que perdeu aqui as cordas vocais. Isso seria uma pessoa muda, que é raro você encontrar. Tá? Então essas pessoas elas são surdas, não surdo-mudo. Se precisar chamar uma pessoa surda que está, sei lá, de costas, né, para você, toque no braço da pessoa levemente. E se essa pessoa estiver mais longe, você pode fazer uma vibração no chão com o pé, uma pisada mais forte ou até um outro objeto, porque eles vão sentir a vibração e vão olhar para ver se tem alguém querendo falar com eles. Evite puxar, né, gente? Aí já bom senso e noção não faz mal para ninguém, né? Não puxa a pessoa, cutucar, agarrar, segurar pelo queixo para ela te olhar, para conseguir a atenção da pessoa surda, né? Parece besteira ter que falar isso, mas não, tem muita gente que faz. Dicas para quando for necessário se comunicar oralmente com o aluno surdo. Porque você tem lá o aluno surdo, ou você não domina Libras, ou ele não domina Libras. Então, talvez a oralidade vai ser importante nessa comunicação. Fale de frente, de forma clara e pausada, mas sem artificializar, gente, a articulação ou exagerar movimentos musculares. Então, se você vai se comunicar com a pessoa surda, não precisa falar. Não é isso, tá? É falar simplesmente de frente para a pessoa e de forma clara. Essa expressão que eu fiz ali é muito comum encontrar também e ela é desnecessária. Isso acaba confundindo mais ainda a pessoa, porque não é esse o jeito natural de falar. Ela não está acostumada a fazer esse tipo de leitura. Ela está acostumada a fazer o tipo de leitura quando a pessoa fala num ritmo comum, normal. Então, o que é mais importante é que você esteja de frente para ela conseguir enxergar os seus movimentos faciais. Fale sempre em ambiente claro e com boa visibilidade. Então, se ela vai usar o recurso de interpretar labialmente o que você está falando, se você está lá no fundo da sala, se você está com a luz apagada, isso tudo vai prejudicá-la. Use expressões faciais correspondentes a ações. Então, se você consegue interpretar nas suas expressões aquilo que corresponda ao que você está dizendo, ajuda.
E use frases curtas e simples, então uma fala um pouco mais pausada ajuda, sem aquele exagero. E quando você for falar especificamente para aquela pessoa, frases mais curtas e mais simples. Nem sempre você vai estar falando especificamente para ela. Às vezes ela está lá na turma e você está explicando para a turma inteira. Mas quando for um contato mais direto, você pode aí sim usar frases mais curtas e simples. Reforce o conteúdo da fala com recursos visuais, gestos, figuras ou escrita. Então, aqui é aquilo que a gente já tinha comentado lá no começo, a importância do visual. Então, se você está falando e a pessoa está tentando fazer a leitura e você usa um gesto, uma figura ou escreve alguma coisa, fica mais fácil, porque ela tem a leitura orofacial e também tem o gesto, o objeto, a figura ou a escrita para contribuir na compreensão. Aqui algumas dicas para quando é a comunicação por meio da Libras. Então a gente falou da comunicação mais pensando na utilização da oralidade e agora quando essa comunicação é mais por meio da Libras. É muito importante, gente, para as crianças surdas, o convívio com surdos adultos usuários da Libras e com o ambiente onde esse idioma seja utilizado. É muito difícil uma criança aprender Libras e uma pessoa, mas aí vamos falar da criança, né? Se ela vai uma vez por semana lá numa instituição especializada, mas na casa dela ninguém conhece Libras, a professora dela não conhece Libras, os coleguinhas da sala dela não conhecem Libras, é muito difícil. E principalmente é essencial que ela interaja com adultos que dominem a Libras, porque as crianças precisam dessa interação com os adultos para aprender. Elas não aprendem só com as outras crianças, elas aprendem também com as outras crianças, mas muito com os adultos, que são as referências de aprendizagem. Então, ela precisa interagir com pessoas adultas que tenham também o domínio da Libras. É muito importante que a Libras seja inserida no convívio escolar para todos, principalmente entre os colegas ouvintes daquela criança surda. A Libras é um tema, né, muito... O que ele tem de interessante, ele tem de polêmico. A gente tem muitas discussões sobre a Libras. Vocês têm ali aula com a professora Mary, que sem dúvida tem um conhecimento extremamente valioso para ajudar vocês nesse sentido. E o ideal, gente, assim, o sonho de consumo de quem trabalha na perspectiva da Libras, é que a escola tenha um trabalho desenvolvido com a Libras, com a língua brasileira de sinais. Não uma professora, uma ou duas crianças na escola. A ideia é que sejam desenvolvidos projetos, atividades, que todas as pessoas da escola tenham contato com a língua brasileira de sinais. Essa é a ideia. A criança surda que não conhece Libras deve ser levada a conhecer e praticar esse idioma. O planejamento das aulas deve levar em conta que, de um modo geral, se organizado, primeiramente levando em conta as necessidades da criança surda, pode-se atingir melhor a todos os outros alunos. Então, essa criança precisa ser levada a conhecer a Libras, gente. A partir do momento que vocês encontrarem uma criança surda, seja na educação infantil, no fundamental, na vida de vocês, estimule os responsáveis por essa criança ao ensino urgente e imediato da Libras. Muitas pessoas não têm noção dessa importância. Então, cumpram com o papel social de vocês nesse sentido. E as aulas, quando você planeja uma aula com mais recurso visual, com mais estímulo à comunicação, isso vai ser um benefício para a turma inteira e não apenas um benefício para a criança surda. Essa é a lógica da inclusão. De acordo com o decreto, gente, que é o principal decreto que regulamenta a Libras como segunda língua, de acordo com ele, a pessoa surda, ele é de 2005, né? Faz aí 15 anos, né? A pessoa surda tem direito ao ensino da Libras, é um direito para ela. E também da língua brasileira de sinais como segunda língua. E tudo isso desde a educação infantil. Então, o decreto já preconiza que a criança tem direito de aprender a Libras como primeira língua, que é o que a gente chama de L1, e a língua portuguesa como segunda língua, que é o que a gente chama de L2. A criança tem direito a aprender desde a educação infantil. Ou seja, a partir, pelo menos, dos 4 anos, que é
a educação básica obrigatória. Agora a gente chega na ideia de educação bilíngue, que é o que a gente estudou bastante. Nós vimos as 3 correntes lá na aula passada, né? Chegando no bilinguismo, que é a ideia do português Libras, Libras português, a Libras primeiro. A educação bilíngue, gente, ela não se resume ao uso de 2 línguas, não é uma coisa assim tão simples. Ela implica também em incluir adultos surdos fluentes em Libras no quadro de profissionais. A ideia é que exista também profissionais surdos atuando. Depende também de intérpretes. Então a gente precisa do profissional surdo fluente em Libras, a gente precisa do intérprete de Libras, que pode ser surdo ou ouvinte, mas ao máximo inserir esses profissionais nos contextos educacionais, para que a gente tenha uma educação bilíngue e efetiva. A maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, vocês sabiam disso? A gente sempre pensa, né, que o pai surdo vai ter o filho surdo, que vai ter o neto surdo. Não, não é uma realidade. É claro que existe, né? São situações que são genéticas, então você encontra, às vezes, uma família, uma geração toda, várias gerações de pessoas surdas. Mas não é uma regra. Tem muitas pessoas ouvintes que têm uma criança, um filho, uma filha surda. E, via de regra, eles não conhecem a língua brasileira de sinais. Daí é que vem os grandes problemas. Portanto, gente, olha só, é na escola que elas vão adquirir a língua brasileira de sinais. E aí a gente já está num grande déficit. Porque a criança ouvinte, a criança que não tem deficiência, ela não adquire a língua portuguesa oral na escola. Ela adquire na família, desde bebê. Ela escuta, as pessoas vão se comunicando com ela oralmente na língua portuguesa e ela aprende. Quando ela chega na escola, ela já tem o domínio da sua primeira língua. Vamos falar ali do primeiro ano da alfabetização, né? Mas mesmo na educação infantil, pensando na educação infantil a partir dos 4 anos, que ela é obrigatória, né? A criança já chega na escola, ela já fala, ela já se comunica, seja a partir dos 4 anos ou lá nos 6 anos na alfabetização. E a criança surda, se ela não tem pessoas na família que dominem a Libras e que ensinem a língua de sinais para elas, né, a Libras, que se comuniquem com elas em Libras, elas vão chegar na escola sem nenhuma linguagem. Olha como isso é grave, como isso é complexo. Então, vai além das nossas condições efetivas na escola. É uma questão de âmbito social, de outros setores da sociedade que deveriam investir no suporte para essas famílias que têm crianças surdas, né? Então, é muito comum elas chegarem na escola sem nem ter adquirido ainda a língua 1, a língua materna delas, que é a língua de sinais. E esse é um grande desafio. Como é, então, que ela vai aprender a língua 2, que é a língua portuguesa, se ela ainda não tem nem a língua 1? As crianças sem deficiência, elas chegam na escola já com a linguagem oral da língua portuguesa. E o que a gente tem que fazer é ensinar para elas a linguagem escrita da língua portuguesa, alfabetizá-las. A criança surda, ela chega sem língua nenhuma se ela não tem a Libras. É claro que algumas têm, né, gente? Tem famílias que vão atrás disso, mas tem famílias, e a maioria, que não. Então a criança surda já chega lá sem língua nenhuma. Como é que eu vou ensinar a segunda língua se ela não tem nem a primeira? Esse é o grande desafio. Qual é o ponto de partida, então, na alfabetização da criança surda? Qual é, gente, o ponto de partida? Né? Se a gente estivesse em sala agora, eu ia querer ouvir vocês. Se eu não tenho como ensinar a língua 2, que é a língua portuguesa na versão escrita, para uma pessoa que não tem nem a língua 1, então da onde que eu tenho que partir? Da língua 1. Esse tem que ser o ponto de partida. O ponto de partida é esse sujeito ter uma língua que lhe sirva de arcabouço para pensar. Por isso, devemos começar pela língua de sinais. Tá? Devemos começar por essa linguagem para chegarmos ao ensino da língua portuguesa escrita. Então, o ponto de partida tem que ser a Libras. E aí, claro, tem criança que chega com o domínio da Libras, tem criança que chega que nem sabe o que é Libras, tem criança que tem algum conhecimento, mas não todo. E aí, como que a escola ou a família vai, né, a escola junto com a família e outras instituições, o AEE, vão promover essa aprendizagem da Libras? E como que eu vou trabalhando com ela enquanto ela ainda não aprendeu a Libras? Eu não posso deixar a criança 1 ano na escola sem ter acesso ao conteúdo, só lá numa salinha escondida aprendendo Libras. Não é essa a ideia.
Mas o que tem que ficar claro para nós é que o ponto de partida tem que ser a Libras. Se ela não tem a primeira língua, dificilmente ela vai conseguir aprender o português na versão, na modalidade escrita. Gente, aqui lembrando, a não ser que seja uma pessoa surda, que tenha oralidade e que faça uma leitura orofacial muito boa, então pode ser que eu consiga trabalhar com ele sem ele ter o total domínio da Libras. Mas mesmo assim, ele precisa aprender a Libras. E era isso. Então, com essa ideia e essa compreensão clara de que o ponto de partida é a Libras, a gente termina essa aula de hoje. E aí a gente tem ainda muitos conteúdos, né? 2 principais na disciplina, que são ainda para esse segundo bimestre, que são o autismo, né? O TEA e os transtornos, e as altas habilidades superdotação. Então são esses aí os próximos conteúdos. A gente vai ter já logo, eu não sei se é na aula que vem, mas é logo, uma avaliação parcial para fechar toda essa questão das deficiências, tá bom? Era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Então eu agradeço bastante e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Um abraço.